Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Chama no Probleminha. Estamos aqui começando mais um episódio comigo, Mari. Eu sou o Rick. E hoje a gente vai falar de apropriação cultural. Antes da gente começar, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, @chama-no-probleminha-pod. E é isso, gente. Nos sigam em todas as redes sociais, dá uma força, dá aquela divulgada também, ajuda a gente a compartilhar o conteúdo. Acho legal a gente começar a pontuar, né, amiga? Quando a gente decidiu o tema de apropriação cultural, a gente ficou um pouco com receio. É um tema amplo, muito delicado também, porque a questão da apropriação cultural, né, eu acho que ela já existe há muito tempo. Depois que a gente vai entender o significado, o conceito, a gente percebe que é uma coisa já praticamente histórica. Mas acho que a discussão do que começou de uns tempos pra cá, digamos. É recente a discussão. Então, muita gente ainda não entende o conceito. Eu mesmo não entendia, né? Quando a gente definiu que o tema do podcast seria este, a gente foi pesquisar muito sobre o assunto. Como eu tinha dito pra Maria, eu mesmo, pra mim, que essa questão de apropriação cultural tinha muitas vezes a ver simplesmente com uma pessoa X, sei lá, uma pessoa branca usando trança. Ou então uma pessoa com fantasia de uma cultura. E o conceito é bem mais amplo do que isso. É um tema que ele é muito complexo, né? E ele é muito, como você falou, amplo. Ele envolve diversas discussões. E a internet tem um pouco disso, de esvaziando algumas discussões que são importantes, né? E para começar, a gente vai falar um pouquinho o que é, algumas definições, né? A apropriação cultural, na sua definição mais simples, é adotar elementos de uma cultura que é distinta à sua e você acaba esvaziando o significado daquele elemento para a cultura de origem, né? Então, isso é muito importante, né? Esse esvaziamento do seu significado original. Eu peguei aqui uma definição do Rodney Williams, ele tem um livro de apropriação cultural, que ele fala sobre isso. É um livro da coleção Feminismos Plurais, da Jamila Ribeiro. Eu super recomendo. E eu vou ler aqui a definição dele para o que é apropriação cultural. E a partir daí a gente vai discorrendo sobre. Ele diz assim: é uma estratégia de dominação que visa apagar a potência de grupos histórica e sistematicamente inferiorizados, esvaziando de significado todas as suas produções como forma de promover o seu genocídio simbólico. Bom, eu não sei vocês, mas eu achei super forte essa frase. E super potente, assim, a definição, como ele sistematiza aquilo que é apropriação cultural, assim. Sim, além disso, quando a gente tem uma frase, já vem a palavra genocídio, a gente já imagina uma coisa muito forte acontecendo. E agora, talvez simplificando, tem a ver com isso. Você pegar uma cultura, né, e você tirar o símbolo dela e se apropriar disso. Interessante também a gente pontuar que indivíduo em si não pratica a apropriação cultural, né? É como se fosse uma questão de vítima do sistema, pelo que eu entendi. Isso vem de indústria. Assim, gente, é um tema que tanto eu quanto o Rick, a gente tá descobrindo e a gente tá conversando sobre, né? A nossa ideia aqui não é nem trazer todas as respostas, é mais a gente levantar questionamentos, levantar reflexões. E aí, quando você fala essa questão do indivíduo, eu super concordo, eu sempre tenho uma crítica a gente não individualizar, né, problemas, assim, a gente entender como um sistema, como um todo. Enfim, a gente, nessa questão da apropriação cultural, a gente acaba confrontando questões que são ou não são individuais, né, o quanto que aquela pessoa utilizada daquilo está se apropriando. Sim, grande parte dos vídeos que eu vi sobre, onde umas pessoas questionavam, o que é uma pessoa de turbante, o que é uma pessoa de trança, o que é uma pessoa vestida de índio, uma pessoa vestida de oriental, no que isso impacta? Eu tenho pra mim, Rick, interessante quando eu vou usar adereços de outra cultura, é interessante saber o que aquilo representa. Há um mês atrás, mais ou menos, né? O Instagram liberou aqueles stickers sobre referente a um feriado, uma cultura hindu, isso, uma religião, na verdade. E esses stickers ficaram livres lá pra utilização, eu mesmo usei. E muita gente não sabia o que significava aquilo, né? Qual era a questão daquilo, e era uma questão totalmente religiosa para eles. E aí a gente usar aquilo fora do contexto, na verdade, ressignificar aquilo, aí sim, aí envolve a questão da apropriação cultural. Acho que agora ficou claro. Que aí entra a questão do esvaziamento, né? A partir do momento que você utiliza algo de outra cultura, que não a sua, e você não sabe o significado daquilo, você não sabe a importância daquele símbolo, e aí você se apropria e retira o significado original, isso é apropriação. Então, nesse movimento, por exemplo, que você usou do Instagram,
teve um esvaziamento do real significado daquele feriado para aquela religião. E é um pouco disso, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Por exemplo, branco não pode usar tranças. Pode, desde que você saiba da onde vem isso, por que a cultura negra. E aí a gente entra em vários assuntos muito delicados. Abre o leque de coisas. Uhum. Que eu tava lendo, né? O quanto isso é perigoso. Pode usar? Pode usar, mas você tem que saber o que significa você usar isso. Porque se a gente pegar que essa apropriação, ela ocorre na maioria de grupos que são inferiorizados. Então, são grupos oprimidos. Então, você vê muita apropriação quando é elementos da cultura negra. Indígena. Religiões que também não são tão grandes assim. E aí, você vê que, por exemplo, para a cultura negra se assumir enquanto tal, o quanto isso é um processo doloroso, o quanto isso recai com mais opressão. E aí vai lá o branco e utiliza daquele elemento que para a pessoa da cultura é tão difícil, o quanto isso não é delicado. Isso. Além disso que a Mari falou, aí eu vou fazer uma crítica quando a gente diz indústria. Quanto antigamente, há um pouco tempo atrás talvez, né, era feio, mal visto o cabelo afro, o dread, né, era feio, era sujo. Houve algum certo momento em que a mídia começou a endeusar isso, né? E aí é como as pessoas até falam, mas porque também houve um grande movimento de mídia com pessoas brancas usando tranças, usando o cabelo afro, né? Com pessoas às vezes com a pele um pouco mais clara. E aí se tornou belo depois, né? E até lá atrás, até foi uma discussão que eu vi, que a Mari até me abriu os olhos há um tempo atrás, tem a ver até com o samba e com a Bolsa Nova, trazendo o mesmo aspecto, né? Onde o samba é inicialmente da cultura afro. As religiões, quanto o candomblé e umbanda, né, vieram daí. E quanto era mal visto, né, para os europeus aqui no país isso. Porque eles chamavam de vadiagem. Tem até uma lei sobre lei de vadiagem, né, crime de vadiagem. Então você não podia ser visto com pandeiro e tudo mais. Só que assim, houve um certo momento que isso se popularizou muito. O samba ficou muito popular. E aí a mídia quis lucrar com aquilo, né? Tinha que ter dinheiro. E aí surge a Bolsa Nova. Né, que é talvez uma resposta a isso tudo, embranqueceu, talvez, o samba, posso usar esse termo? Deve. Aí... eu acho que é isso, assim. Eu tenho uma música do Baco Exu do Blues que ele fala, assim, eu adoro essa frase, ele fala, tudo que era preto, que era do demônio, depois virou branco, foi aceito. E, então, é um pouco disso. Então, enquanto tá dentro da cultura negra e tá lá, não pode, é feio, é proibido, enfim. Né? Quando o branco se apropria, aí legal, vamos todo mundo usar, vamos todo mundo ouvir esse som. Então tem um embranquecimento e acaba esvaziando. A Bossa Nova, ela é um exemplo de apropriação cultural. O rock também, né? O rock tem muitas discussões sobre isso, né? O início do rock lá nos Estados Unidos. Exato. Quando vem, né, do... James Brown e tantos outros, né, cantores negros que cantavam rock. Mas é só quando o Elvis, né, um cara branco, bonito, né, dentro dos padrões estéticos da época, começa a cantar, que então, né... É bonito, né? Surge o rock, ele é o rei do rock. E isso é um elemento do racismo estrutural. Então, é dentro da nossa sociedade que estrutura em que pessoas negras são oprimidas e pessoas brancas, tá tudo bem, a gente libera, todo mundo acessa. Então, assim, quando você fala de mídia, me vem muito isso, né? Então, assim, a mídia olha porque o branco tá aceito, o preto não. Quando a Mariana, a gente falou sobre a questão da apropriação cultural, e ela deu um exemplo que eu não conhecia, na verdade, eu era bem leigo nesse assunto. E aí, um vídeo que eu vi na internet, dava o exemplo dessa moça que tinha câncer, e ela tava de turbante no metrô. E aí, mulheres pretas foram até ela dizer que ela não poderia usar o turbante. E aí vem, acho que, os extremos, né? Como a gente tinha falado, isso não tem a ver com apropriação, esse caso em específico, né? Estou errado? Então, aí eu acho que entra aquela questão da gente individualizar questões que são massificadas. Então, assim, atacar esta mulher que estava usando o turbante é uma forma da gente... E eu acho que é muito disso, né? Você trouxe, né, quando a gente conversou um pouco antes, sobre o Justin Bieber ter citado Malcolm X uma letra de sua música, assim.
E aí a gente ataca o Justin Bieber, ataca essa moça do metrô, né? E esvazia o próprio significado do que é uma apropriação cultural. Tem um vídeo bem famoso da Malu Magalhães, que ela tá no programa do Encontro com Fátima Bernardes. Esse vídeo é ótimo. E ela tá começando, ela vai tocar, ela é uma cantora. Eu não posso dizer se ela canta samba, se ela canta MPB. Me corrija, eu não sei. Não sei. Eu acho que ela é um MPB com samba. Bossa nova? Eu não sei exatamente o ritmo que ela tá inserida. É indiferente. Não faz questão. Não é importante também. É indiferente. E aí, antes dela começar a cantar, ela diz assim: essa aqui é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode cantar samba. Vergonha alheia, né? Claro, aí você já começa quando ela diz pra quem é preconceituoso, né? Aí já me remete ao racismo reverso, eu já fico... Então... Já tem esse problema, A frase dela é tão problemática, vai levantar tantas questões, porque... Talvez ela quis usar racismo reverso naquilo. Eu não sei se foi a intenção dela quando eu vejo o vídeo. Eu tô falando, ressaltando a palavra. Sim, porque... Preconceituoso. Sim, porque não cabia ela usar. Exatamente. Eu só tô ressaltando a palavra, não sei qual foi a intenção dela. Mas assim, ela trouxe essa questão da apropriação cultural. Eu acho que foi aí que começou aqui no Brasil, porque eu não tinha... Eu acho que foi a história do turbante da menina no metrô. Foi antes? Foi. Porque eu não conhecia essa história do turbante, mas o vídeo da Malu Magalhães, sim. E é engraçado, porque eu não sabia exatamente o que era a apropriação cultural. E aí, quando eu vi o vídeo dela falando isso, eu fiquei assim, perguntando se ela podia, se ela não podia, o que era aquilo. Eu entendi o que ela falou foi errado, não cabe a ela, ou talvez nem ninguém fazer esse tipo de questionamento. Eu, como preto, falar, eu não acho que pessoas brancas podem cantar samba. O samba, agora eu entendendo a história, eu tô vendo que além de um ritmo musical, também é um protesto pra cultura preta, né? Super. Houve uma certa limitação pro povo preto poder cantar samba, né? Então hoje eu entendo, vendo o vídeo dela, agora eu sei aonde que me ofende. E assim, não sei dizer, mas fico pensando, ela sabe, como você acabou de citar, a importância do samba? Será que ela sabe disso? Será que se ela soubesse, ela teria feito aquela fala? Supondo que ela não saiba, eu realmente não sei se ela sabe ou não. E não quer dizer que branco não pode cantar samba. Muita gente fala, ouviu, Malu? A questão não é esta, né? A questão é que não cabe ela a cutucada, o ataque. Sim, né? Exatamente. Não cabe ela, não é um movimento de revolta branca, o samba. Entendeu? Acho que é aí que tá o X, né? É muito doido. Mas é isso. Beijo pra Malu Magalhães. Mas é engraçado, eu rio desse vídeo. Eu acho que é engraçado porque tem todo um contexto, né? Que é a reação das pessoas que estão no sofá da Fátima, né? A própria Fátima Bernardes. E é aquilo, né, gente? A Malu Magalhães não pode cantar samba? Claro que ela pode. Ela pode cantar, ela pode escutar, ela pode curtir. Pode ser o ritmo favorito dela. Ótimo. Mas ela sabe a importância. É o que a gente tava falando. Ela respeita. Acho que faltou o respeito. Isso, o ataque dela foi desrespeitoso. Se o programa não fosse ao vivo, aquela frase ia ser editada com certeza. Ela só ia começar a cantar. Só ia começar aquela cantando. E eu acho que aí vem um questionamento importante, né? Porque é justamente sobre isso que a gente estava falando no começo, sobre as pessoas não saberem o que é apropriação cultural. Cada manifestação que a gente tem na internet, que pessoas, né? E aí eu vou usar umas aspas, se apropriam culturalmente de algo e as pessoas atacam, porque isso é apropriação cultural. Eu vi alguns exemplos, né? A Anitta uma vez postou uma foto no Instagram com dreads. Ai, lembro. Você lembra? Lembro do furdunço que deu. E aí chove de ataques à mulher, porque... E assim, detalhe, pelo menos na justificativa dela, não eram dreads. Pelo que ela disse, assim, ela falou, é uma técnica de enrolamento, não sei o quê, mas não era dread, por exemplo, como você tem, o Jean tem dreads, por exemplo, pra quem não sabe. Foi no clipe de Vai Malandra que ela colocou dread, trança, essas coisas? Acho que Vai Malandra ela tava com trança. Mas assim, era uma foto. Whatever. Era uma foto, não era de um clipe. E as pessoas super atacando. A Demi Lovato uma vez apareceu também de trança. Sim, é verdade. E a galera ataca e é delicado, né? As pessoas sabem o que é apropriação cultural. Então. Sabe? E aí eu fico, não sei... Como a gente falou, né? O indivíduo não pratica na apropriação cultural, ele não tá no indivíduo usando dread, usando trans, usando turbante, e é isso, não está aí. Teve uma novela, Sol Nascente, que eu até comentei com a Mariana há um tempo atrás, na Rede Globo, uma novela do horário das 6. A novela tinha um núcleo sobre Japão, ou China, não me recordo muito bem. Só que não tinha nenhum oriental no elenco da novela. Eles pegaram atores e eles usavam algum objeto pra esticar o olho, é assim? Pra deixar as pessoas com o olho puxado. Isso é um exemplo de apropriação cultural, porque isso, além de não usarem, né,
atores asiáticos para fazer os devidos papéis, estavam esvaziando totalmente a cultura, porque eles estavam ridicularizando elementos da cultura asiática. Essa novela foi bem criticada, aliás, acho que ninguém nem lembra dessa novela. Realmente, ninguém lembra dessa novela. Mas aí, trazendo um pouco pra questão do entretenimento, recentemente, acho que foi no final do ano passado, começo desse ano, não sei, a Netflix lançou uma série brasileira chamada Cidade Invisível. É uma série que teve uma boa repercussão, né? Pelo menos aqui no Brasil. E ela aborda o folclore. E aí eu vi algumas discussões na internet sobre apropriação cultural. Por quê? O folclore é uma cultura indígena, né? Vem do povo indígena, vem lá do norte. E faz parte daquela cultura, né? O folclore brasileiro vem de lá. E essa série se passa no Rio de Janeiro, com atores cariocas. Carregando. E aí levantou-se a questão de apropriação cultural. Porque assim, eu fico pensando, né? É uma série da Netflix, a Netflix é um dos maiores streamers do mundo, então essa série, de alguma forma ou de outra, ela vai ter um alcance muito grande. E olha que importante a gente trazer a cultura brasileira, a questão do folclore, é algo que vem, né, da gente, criou-se aqui, só que mostra com cariocas interpretando na cidade do Rio de Janeiro. E quanto isso não está esvaziando lá a cultura indígena? Isso também envolve algo a ver com lugar de fala, local de fala, ou não? Tô viajando. Nesse aspecto. Eu acho que não. Não? Não. Porque eles poderiam fazer essa série trazendo exatamente a origem do folclore lá. Sim, pelo menos vai eles pro Amazonas, nem vai gravar. eles nem pelo menos mencionam essas coisas. Então, eu não assisti, eu estou falando a discussão que foi levantada. Mas olha como isso é importante, porque o que passa, né? O que atravessa o oceano vai para atravessar o folclore como algo oriundo da cidade maravilhosa. Entendi. Aí vocês percebem a dimensão, né? A Bossa Nova é isso, gente. A Bossa Nova... Ela chega na Europa. Muito doido, porque eu tô chocado, porque é real. Eu não tinha me ligado. Nossa, foi ótimo. Mas a Bossa Nova, ela atravessa, chega na Europa, na Garota de Ipanema. Olha que lindo, que música. Olha o Rio de Janeiro, que cidade incrível. Quem tá ouvindo isso lá na Europa não sabe que a Bossa Nova é uma apropriação cultural do samba. Tudo errado. E é muito doido, porque a Bossa Nova é um dos ritmos mais conhecidos fora do Brasil, né? A música Garota de Ipanema mesmo é um marco da música. E aí eu vou dar um biscoito, porque você tem noção da importância do trabalho que a Anitta fez com essa música Girl from Rio? Então, eu não tinha olhado com esses olhos, mas você tem noção? Na verdade, eu comecei a falar com a Marina sobre a apropriação cultural quando eu fui ver o impacto da música. E aí, um dos vídeos, uma pessoa explicava, né, a origem da Bossa Nova. E a Anitta meio que, ela não fala disso, né, mas o jeito que a mídia vende o Rio de Janeiro, fala, o Rio que eu vejo não é desse jeito, né, tanto que o clipe tem essa brincadeira no começo, né, que ela fala até, vou te mostrar um diferente Rio, e ela abre e vê lá a periferia, o Piscinão de Ramos. A letra da música fala isso, né, as garotas que eu vejo não têm corpos de modelo, né, mas eu sou uma garota do Rio. E assim, eu acho, o que eu falo da importância que ela fez com essa música, é dela pegar a música brasileira mais famosa mundialmente, pegar ali o ritmo, né, um pouco da música, e trazer a realidade, assim, algumas aspas, né, porque, enfim, querendo ou não, a Bossa Nova não deixa de ser uma realidade, mas é uma realidade de 1% da população brasileira, né, que... Exatamente. Não representa nada, mas assim, olha a importância desse trabalho dela, né. Sim, eu só fui olhar por esse lado quando eu vi essa explicação do vídeo sobre... Eu não tinha a menor noção, gente, dessa questão de Bossa Nova, do crime de vadiagem que eu citei quando eu falei sobre a questão do samba. Eu não tinha a menor noção disso tudo, do movimento referente ao samba. E tem muito a ver com isso, da gente pegar as coisas, a gente escuta, a gente compra, a gente repassa, e a gente não tem a dimensão do que aquilo representa. Eu não tô falando só de cultura afro, tô falando de N coisas. O que é tal movimento? O que quer dizer tal símbolo? Eu vi um vídeo falando até sobre a questão de tatuagens, sabe? De pessoas que tatuam letras japonesas, não sabe o que é. Às vezes é um deus deles e as pessoas estão tatuando, estão colocando estampa de camiseta. Eu tinha uma aula na faculdade chamada História da Arte. E ele fala, é você tirar a áurea, né, daquilo e você dar outro significado. E aí, trazendo um pouco pra cá, será que a gente pode trazer a questão do Pokémon quando a gente diz apropriação cultural também? Acho que sim, elabore. Mas aí a gente precisa olhar onde está a apropriação nisso, né? Onde está aquele esvaziamento do real significado da cultura LGBT. O que é mais?
talvez. Eu vou dar o exemplo, acho que mais famoso, que foi quando eu vi levantando essa questão de Pikmoney, quando o Nego do Borel fazia aquele clipe. Me Solta, chegou a ver? Tô processando, eu realmente não parei pra pensar nisso. Tá, se a gente pegar em partes a questão. Ele é um homem hétero, faz um clipe, eu não lembro se a letra da música também se encaixa como Pikmoney. Porque eu não sei a letra. Porra, deixa eu dançar, o negócio mais ou menos é assim. Ele, enquanto homem hétero, e ele tem um clipe todo tendencioso a defender uma causa LGBT na qual ele não Pertence. Exato. E aí ele utiliza disso pra ganhar visibilidade, pra vender a música dele. E aí isso caracterizamos como Pikmoney, certo? Certo. Show. A partir do momento que nesse clipe, na qual ele mesmo interpreta, né? Se monta. Ele se monta, talvez. Talvez haja, então acho que sim. Nesse sentido, há uma apropriação, porque ele não sabe a importância, por exemplo, de uma drag queen que se monta. Eu acredito que haja apropriação, sim. Eu só precisava separar as coisas, assim, com pra calma. Entender. Aonde que está a apropriação? Uhum. Teve essa questão do álbum do Justin Bieber, que foi recente. E aí eu mesmo, quando eu vi frases de movimentos negros no meio do CD, eu fiquei sem entender também. Mas aí eu acho uma discussão importante. O nome do álbum é Justice, né? Fala sobre justiça em si. Eu não sei exatamente, eu não entendi a mensagem que ele quis passar. E aí no meio do álbum, assim, tem umas frases, né? Como que é? Ele canta essas frases? Não. Ele é a voz do próprio. O que eu ouvi do CD, as letras não tem nada a ver com o movimento. Eu achei infeliz. Pra ser bem sincero, eu achei infeliz. Eu acho. E aí eu acho que eu tenho outro questionamento também. Quanto a gente fica julgando questões de gosto, né? Então, assim, existe uma diferença entre apropriação cultural ou você limitar o que uma pessoa pode ou não pode consumir. Aliás, até uma outra dentro que eu trouxe, há uma segregação. Tem muito a ver com o que a Mariana falou, né? Com racismo estrutural. Um Grammy, vamos dar um exemplo que eu conheço. A gente tem categorias de pop, tem categoria de rap, hip hop, R&B. O Justin Bieber, ele fez um textão na internet, não só ele, como a Billie Eilish, porque eles estavam indicados nas categorias pops. E eles disseram que não são artistas pop, são artistas de R&B. R&B? Disseram que são artistas de R&B. A Billie Eilish? A Billie Eilish falou que ela não é uma artista pop, ela não canta pop, ela falou isso. Ah, tá, tudo bem, mas ela não falou que ela é R&B. Não, o Justin Bieber falou que o CD dele era um CD de R&B. Ok. A Billie Eilish ficou revoltada porque ela estava na categoria pop. Tá bom, ok. Houve essa questão. Ela disse, mas se ela não é pop, eu acredito que ela quis dizer que ela iria se encaixar nas categorias de hip hop. Eu não sei onde ela queria se mas encaixar. alternativo, um indie, talvez? Olha. Acho ela tão parecida com indie. Mas é a minha opinião, né? Continua. Não sei. Whatever. Mas ele ficou mesmo irritado. E também existe uma certa briga inversa, porque os artistas pretos são sempre unânimes nas categorias de rap, hip hop e R&B. Aí vem a questão do racismo estrutural que você fala, né? E assim, né? Olha como é delicado. O quanto não é importante a luta desses artistas negros estarem nessas categorias. Porque o quanto significa eles estarem lá e serem majoritariamente os concorrentes. Sim, mas quando a gente fala de rap e hip hop, a gente pensa em artistas pretos, né? Do dia pra onde surge o Eminem. Um loiro de olho claro cantando rap e cantando 50 palavras em um segundo. Surreal. É doido, porque o Eminem foi bastante criticado sobre essa questão do rap. Eu não vou dizer só o Eminem, não sei se aqui no Brasil a gente tem rappers, claro. Flora Matos fala sobre isso também bastante, né? Não conheço. Você não... Não, conheço a Flora Matos. Sim. Na época que ela teve essa questão dessa briga com a Carol Conká, e ela fala disso, que ela sofreu muito, não sei se a palavra preconceito, porque ela se diz negra, né? Mas ela sofreu... Ela se diz? Sim, então ela sofreu essa represália, posso dizer assim, por ela ter a pele mais clara. Aí entra a questão do colorismo e a outra discussão. E Sabe aí... desculpa. Pode falar. Não, pode falar. E aí ela falou sobre isso, né? Que ela teve menos chances, porque muita gente dizia que ela não tinha pele escura o suficiente pra cantar rap. Eu não conheço muito do rap americano, hip hop, mas eu fico pensando, aqui no Brasil, né, e o rap, assim como o samba, ele vem como uma forma de protesto. As letras são formas de protesto. Isso. Acho que a gente tem que partir sempre do pressuposto que a gente disse lá no início do vídeo, que não tem necessariamente a ver com o indivíduo, né? Tem a ver com a massa no geral. Porque senão tudo é uma apropriação, né? A gente não se veste do jeito que inicialmente os brasileiros se vestem. A gente veste, né? Tem as vestimentas e penteados e maquiagem e
o jeito de fazer esse próprio podcast Não totalmente é americanizado, europeu. Então, assim, é uma apropriação? Não está aí, né? Tem a ver exatamente com a gente ressignificar. Mas é isso, galera. Eu espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho sobre esse conceito. A ideia desse programa, do episódio de hoje, na verdade, é a gente discutir um pouco sobre a apropriação cultural, né? Trazer as nossas dúvidas e a gente ter com esse assunto também para refletir. Ter um certo cuidado e respeito a etnias, a símbolos, né? A simbologias de outras culturas, de outras etnias. Porque talvez a gente possa estar sendo desrespeitoso, não apenas se apropriando, mas também sendo desrespeitoso, né, sendo genocidas de cultura, como o exemplo que ela falou. Uhum. Como a Mariana falou no começo, nos sigam nas redes sociais, né, no Instagram, chamando Probleminha, _pod. Nossa senhora. Que vergonha. Ajuda! Não sabe nem o nome. É muito Instagram. @chama no probleminha pod, tá? E assim, galera, é isso, né? A gente trouxe mais reflexões mesmo, dúvidas que nós tínhamos, assim, a gente fez muito isso aqui, de ficar trazendo questões e discutir sobre, porque é um assunto muito complexo. Eu acho que tem que ter um olhar muito cuidadoso quando a gente fala sobre isso. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber a origem daquilo que a gente está utilizando, que a gente está consumindo, é muito importante. Eu sempre fiz o que a gente tem que ter um consumo muito consciente daquilo que a gente escuta, do que a gente assiste, do que a gente lê. Isso. E a apropriação cultural, ela é um pouco disso, assim. A gente precisa estar atentos, a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso, porque é muito importante e a gente pode aí estar contribuindo com uma forma de opressão, né? Isso. E é isso, galerinha. Até o próximo episódio. Fique atento nas nossas redes sociais. Um beijinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, pessoal. Até a próxima.